Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sexta-feira, dia 5 de julho, ouçamos com atenção o Santo Evangelho de Deus, hoje narrado por Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Surpreende neste texto do Evangelho, escrito pelo evangelista Mateus e contando exatamente o chamado que ele recebeu de Jesus. E surpreende porque são apenas 4 versículos que narra toda a história de Mateus. Se percebe que Mateus não era alguém egoísta, que não se delongou, não se prolongou na narrativa sobre a sua vocação, sobre a sua história, mas foi naquilo que é essencial, conforme ele fez ao longo de todo o evangelho que ele redigiu. Pois bem, Jesus tinha entre os seus discípulos Mateus, que era um cobrador de impostos e, portanto, era alguém aliado aos romanos, e tinha também entre os seus discípulos alguém que era zelota, que era inimigo mortal dos romanos. Então, podemos imaginar como que era o relacionamento entre os próprios discípulos. Era um grupo muito variado que Jesus escolheu exatamente para mostrar que quando estas pessoas conseguem colocar Deus na sua vida, tudo mais, posicionamento político, estatura de altura, influência na comunidade, qualquer que seja o seu trabalho, isso tudo passa para segundo, terceiro, quarto lugar de importância, porque Deus está em primeiro. Foi o que ocorreu com os discípulos de Jesus. E Mateus conta para nós que naquela ocasião ele ficou tão feliz por ter sido chamado por Jesus que convidou os seus amigos, os cobradores de impostos, para uma refeição em sua casa e encheu de pecadores, na ótica dos fariseus, naquela casa, e Jesus ali também estava entre eles. Claro que os fariseus observaram isso e questionaram os discípulos de Jesus, mas quem respondeu foi o próprio Jesus. A pergunta que eles fizeram: "Por que o vosso mestre come com os pecadores?" De fato, os fariseus não sabiam que Jesus veio para nos salvar. E salva quem? Evidentemente que salva os pecadores, aqueles que estavam perdidos. Senão, ele não teria vindo nos salvar. Ele nos salvou porque estávamos no pecado. Obrigado, Senhor Jesus, porque vieste para os doentes, qual médico que se aproxima para nos curar. E que o Senhor abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.